Deixa eu trazer agora o Gustavo Sung, que está chegando aqui com a gente. Ele é economista-chefe da Suno Research, aqui para bater um papo conosco. Gustavo, seja bem-vindo aqui à BMC News. Um bom dia para você. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada. Gustavo, só para a gente trazer aqui um pouco mais para o cenário econômico, nesta quinta-feira uma grande perspectiva do mercado para a divulgação do nosso IPCA de janeiro. Muitos especialistas até já preveem uma alta de em torno de 0,57%, diante de toda uma pressão aí pelos setores de serviços e alimentação. Eu queria entrar aqui num outro ponto aqui, inclusive com você, porque o próprio Focus também vem aumentando as suas projeções sobre a inflação. Nos últimos dias a gente viu ganhando muita tônica as falas do presidente Lula ao criticar a autonomia do Banco Central, ao criticar também o atual patamar da Selic, que segundo o presidente não faz sentido essa Selic neste patamar, pelo fato que isso pode atrapalhar o crescimento, inclusive, do Brasil. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação a essas críticas. A gente já viu os DI subindo bastante, o presidente só de sinalizar essa situação traz aí realmente um aumento, um estresse na curva de juros. A gente já viu o mercado anteriormente, inclusive, também fazendo críticas ao Banco Central, O mercado criticou quando a Selic foi a 2%, criticou a subida de juros também neste atual patamar, mas o que você acha que desagrada mais o mercado, O mercado que também não gosta de uma Selic tão alta, porque a gente sabe que isso impacta também principalmente a Bolsa para baixo. Só que o que você enxerga que tem desagradado mais o mercado com as falas do Lula seria uma crítica, um medo, de repente, uma falta de sinalização do que vai acontecer com a autonomia do Banco Central? O que o mercado está achando de ruim nessas falas do presidente? Bom, primeiramente eu gostaria de destacar que uma questão importante é que, se a gente olhar as melhores práticas internacionais dos países lá fora, bancos centrais autônomos que têm independência têm uma inflação controlada por muito mais tempo. Então essa institucionalidade, a sua independência, evita que pressões políticas, que vale ressaltar, que eu acho que é um ponto importante que precisa ser considerado na fala do Lula, é que juros mais altos acabam afetando a sua popularidade. No fundo, eu vejo um pouco essas críticas que Lula fez na entrevista lá na quinta-feira, se não me engano, de que, olha, eu vou aumentar gastos, eu vou manter o Bolsa Família, ajuste o salário mínimo de forma real, e os juros altos eu não tenho muito controlar. Então ele faz uma certa crítica, ao meu ver, para, no fundo, tirar um pouco da sua culpa de que a atividade econômica vai estar um pouco de lado, ou crescimento razoável aí esse ano, até 1% aqui na nossa casa. Então, no fundo, acho que eu vejo esse ponto. E juros mais altos, normalmente, isso é baixa popularidade. Então, no fundo, eu vejo essa crítica geral. E falas como, por exemplo, que depois de Roberto Campos acabar seu mandato, vai rever essa autonomia, no fundo, é uma quebra de institucionalidade ganha, considerando as melhores práticas internacionais. Esse é um pouco do medo do mercado. E, no fundo, pressões políticas o Banco Central sofre toda hora. O problema é a gente olhar para a história brasileira e ver que já tiveram algumas vezes pressões cedidas pelo Banco Central. E perda de credibilidade tem um custo muito grande para o Banco Central. Se o Banco Central não é crível em sua política, isso vai afetar juros, isso vai afetar expectativas de inflação, que é um ponto que a gente pode retomar, mas foi muito debatido ali pelo Banco Central na quarta-feira. E aí o custo de desinflação, dado que o Banco Central não é crível, ele vai querer retomar essa credibilidade, vai ter que levar os juros mais para cima. Então há um jogo ali de forças que o Banco Central autônomo não vai ceder, como cedeu já algumas vezes na história. A gente pode até citar em 2014 com Tombini e a Dilma ali, que teve um ruído e que fez o Banco Central perder sua credibilidade. Então acho que é um pouco essa discussão que o mercado enxerga e não gosta de no fundo, críticas aos juros elevados. Juros elevados é ruim para a economia como um todo, então o mercado acho que fica mais assim receoso com as falas do Lula e suas críticas ao Banco Central do que os juros altos em si, que é um reflexo de cofres públicos, despesas e dívida pública elevada e situação inflacionária ruim para o Brasil, do que sim, acho que o Lula tem um peso mais forte nessa questão.
Gustavo, eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Vandique Silveira, que está chegando conosco também. Vandique, que é economista, CEO e fundador da EducPay, aqui com a gente todas as segundas. Vandique, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, bom dia, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. Vandique, eu quero também ouvir a sua opinião em relação a este assunto, né? Se por um lado aí a gente tem visto Lula feito críticas abertas a Campos Neto, uma situação aí bem delicada, por outro, inclusive, também a gente já viu a reação, inclusive, aí do Campos Neto, né? Do Banco Central endurecendo um pouco mais esse discurso no último comunicado da reunião aí do Comitê de Política Monetária. Depois de manter, inclusive, essa Selic inalterada, a gente vê esse tom mais hawkish, né? Eu queria entender um pouco da sua visão, se você acha que isso, essa preocupação entre essa discussão, né, das críticas do Lula, os juros já subindo, a gente já vendo aí um estresse nessa curva, isso traz aí uma preocupação com uma desancoragem das expectativas na sua visão, Vandique, em relação a este assunto? Certamente, Paula. O grande problema no Brasil é a falta de consistência. A economia, ela funciona através de transparência, consistência e confiança. Nós temos uma coisa chamada restrição orçamentária, tá certo? E política econômica tem, vamos dizer assim, dois pesos e uma gangorra, que é a política fiscal e a política monetária. E uma depende da outra, fazendo um ciclo que pode ser vicioso, como o que aconteceu em 2014, ou pode ser virtuoso, como a gente começou com a independência do Banco Central. O que nós temos em mãos hoje? Nós temos um desarranjo fiscal gravíssimo, tá certo? O Brasil tem uma relação de dívida PIB hoje em torno de 76%. 76% é muito anômalo para um país de renda média comparado com outros países similares ao Brasil. Certo? Nós estamos falando de países emergentes. Não vale comparar com o Japão, com a Itália, com a França, com os Estados Unidos. Porque no final do dia nós não imprimimos dólar, nem euro, nem ien. Então isso é muito problemático porque a média dos países emergentes é inferior a 50%. Então isso começa a mostrar um problema de um potencial risco de liquidez. De um lado, você não pode ter um governo, um presidente principalmente, criticando a atuação do Banco Central independente. É como se o Banco Central independente criticasse algum outro poder do governo, do Estado. A função do Banco Central é buscar de todas as maneiras que a inflação permaneça baixa, que o poder de compra continue sendo, vamos dizer, homogêneo ao longo de um tempo, tá certo? E que no Brasil a gente não tem essa segunda função que tem nos Estados Unidos, mas de uma maneira indireta, tá certo? Não está no job description do Campos Neto, mas também fazer com que a atividade econômica esteja a um nível que promova a empregabilidade. Infelizmente, com taxa de juro a 13,75, com um descalabro fiscal como nós temos hoje, é impossível mexer para baixo, especialmente vis-à-vis um presidente prometendo que vai isentar certas camadas que hoje não são isentas de imposto de renda, que vai fazer Bolsa Família de 600, que vai adicionar 150, que vai fazer uma reforma tributária, mas essa reforma tributária não está explícita, e até agora nós não temos nem o esboço de uma âncora fiscal que habilite o país a fazer contas. Então, sem fazer contas, sem ter projeção, sem ter visibilidade e transparência, impossível mexer nessa seara. Até vou voltando aqui com vocês dois para entender se vocês acreditam que realmente esse é o ponto, né? Sem essas regras fiscais ainda definidas, né? Vamos dizer assim, não seria então o momento para trazer essas discussões, nem no momento de falar de repente subir a meta da inflação, como o próprio Lula já havia sinalizado, né? Que gostaria que essa meta fosse revista aí para cima, e nem mesmo criticar o atual patamar aí da taxa de juros. Precisaríamos, então, primeiro ter aí uma regra fiscal, uma âncora fiscal definida. Seria mais ou menos esta leitura? O melhor momento para se depois pensar em fazer mudanças, de repente, nesta meta da inflação? Enfim, eu queria entender um pouquinho dessa visão de vocês. Vou começar agora com o Gustavo. Eu queria citar um episódio importante em 2016, acho que muito bem dito anteriormente. A gente teve naquela época duas âncoras importantes que fizeram baixar a taxa de juros estrutural, que é muito bem, tivemos a política fiscal, uma âncora como o teto de gastos, primeiramente, e o segundo importante ressaltar é a presença do presidente na época, com o Michel Temer, o William Goldfein, e trouxe uma âncora
com guidance, uma transparência na política monetária, que conjunto as duas possibilitaram que os juros saíssem lá de 14% para 6%. E a taxa estrutural do país também. Hoje também a gente tem uma política monetária com a autonomia do Banco Central, temos uma âncora monetária e falta esse pilar para complementar. Então, no atual momento, a gente vê um governo com uma política fiscal expansionista e a política monetária, o Banco Central, sendo como um freio. E isso está gerando ruídos, e isso gera instabilidade, falta de previsibilidade. Então, a gente precisava que a política monetária e fiscal andassem juntas. E aí eu entro no meu ponto, que seria importantíssimo de que no atual momento, já que o Congresso, senadores e deputados tomaram posse, que a gente tivesse mais transparência, mais diretrizes, e lembrando, essa nova âncora fiscal e as novas diretrizes, elas não vão afetar diretamente a dívida pública hoje, e sim nos próximos anos, mas só de uma sinalização, como houve em 2016 com o teto de gastos, que a gente vai ter uma trajetória da dívida pública mais estável, com políticas de revisão de gastos, com metas explícitas, a gente poderia caminhar de forma muito mais boa para uma economia menos volátil, poderíamos dizer assim, com juros até caindo no futuro, se a gente tivesse a diretriz. A questão da discussão da meta de inflação, eu acho que é um pouquinho mais complicado. Até Simone Tebet tem suas entrevistas, se não me engano, para os jornais, disse que, por enquanto, o governo não tem no radar alterar a meta que eles vão discutir para 2026. Apesar das críticas do presidente Lula para querer levar para 3,5%, eu acho que uma sinalização de aumento de meta para os próximos anos significa, no fundo, mais gastos. Ou o governo aí vai querer um pouquinho mais de inflação para incentivar a atividade econômica, e isso é ruim, porque você vai fazer com que o Banco Central ali continue um pouco com juros mais elevados para poder fazer com que a inflação convirja para a meta. Então, eu acho que essa discussão vai vir de questão de meta, e alterá-la vai trazer uma sinalização ruim em relação à política fiscal, à política monetária. Eu vi a sua opinião também em relação a isso, né? Você acredita que esse é um tema ambicioso, de repente, para o Brasil, né? Trazer mudança nessa meta da inflação, em razão principalmente dessa rigidez que a gente tem do orçamento, que acaba limitando, de certa forma, algumas manobras aí nos ajustes dos gastos nominais? Paula, todas as vezes que a gente mexe em alguma coisa que a gente fez uma promessa, né? Uma meta de inflação é uma promessa que o Banco Central faz para o país e faz para investidores estrangeiros de que nós vamos perseguir uma certa meta. E todas as vezes que a gente altera isso, existe uma quebra de confiança, uma quebra de uma promessa, tá certo? Essencialmente diz que nós não conseguimos atingir aquilo, portanto nós vamos aumentar essa meta para fazer com que a gente possa gerar mais inflação, o que impacta positivamente nas atividades econômicas. Mas por que impacta positivamente nas atividades econômicas? Essencialmente tem dois lados essa questão. O primeiro lado é que ela reduz a relação de PIB e dívida, uma vez que a dívida é computada em valores nominais. Então a inflação corrói aquilo, é uma espécie de imposto em cima dos credores. Tá? A gente conhece isso muito bem dos anos 80 e 90 e a gente sabe perfeitamente onde isso acabou. Essa é a situação atual da Argentina, né? A gente está longe de virar uma Argentina, mas esse é o primeiro passo na direção de uma inflação mais alta, que a gente pode fazer com que ela seja mais alta de novo, e isso vai corroendo o valor da dívida, que pode chegar a valores impagáveis. Tá? Do outro lado disso, né, que é muito importante, tem a questão do juro real. Uma vez que a gente viu que o Banco Central não vai baixar a taxa de juro, na taxa de juro nominal explícita pela Selic, tá? No momento que você aumenta a inflação, o valor real do juro ele cai. E ele traz os espíritos animais de volta, porque apesar de nominalmente estar 13%, o valor real pode chegar a 3%, a 2%, e isso faz com que as pessoas voltem às compras ou as pessoas voltem a investir. Então essa é o balanço de poderes. A minha grande preocupação com esse processo todo é que se não houver um processo, né, não houver uma meta de equilíbrio fiscal no curto e médio prazo, curto sinalização
com a criação desse arcabouço fiscal e, no médio prazo, cortes de gasto, revisão de gastos, etc., principalmente as isenções fiscais, que chegam a mais de 460 bilhões de reais, tá certo? Então, com isso, eu vejo que sem que haja a contrapartida do lado fiscal, a trajetória da dívida, né, pode ser muito problemática em 2 ou 3 anos e o país pode quebrar. Eu não acho que a gente está na iminência de quebrar, mas quando a gente fala que os DIs estão elevando, as curvas de juro estão se movimentando para cima, isso significa que existe um questionamento por parte do mercado que vai acontecer no médio prazo no país. É possível sim que o Brasil quebre, porque somente o ano passado nós chegamos a pagar quase 600 bilhões de reais para a manutenção, o serviço da dívida. Tá? Nós pagamos quase 600 bilhões, 589 bilhões de reais em serviço da dívida. Isso é apenas juros, nós não estamos pagando o principal da dívida. Se a gente comparar e juntar o que a gente gasta com educação e com saúde, juntos, chega a 360, 370 bilhões. Quer dizer, nós gastamos mais 250 bilhões em cima do que a gente gasta com atividades diretamente que beneficiam o público. Certo? Então essa é a minha grande preocupação, a trajetória da dívida. Se a gente não fizer algo do lado fiscal e não tiver um aumento, né, se não fizer nada do lado fiscal e não tiver um aumento da meta de inflação, a gente pode quebrar. Essa é uma preocupação que eu tenho. Gustavo, quero que você também comente, você concorda, tem essa mesma preocupação que o Vandic também? Você acredita que a gente está numa situação aí realmente muito delicada, impagável a quantidade da nossa dívida que vem criando-se cada vez mais? Concordo, a gente tem um cálculo aqui que a gente fez até na sexta-feira, que a possibilidade que em 2023 a gente pague até entre 750 bilhões só do custo de serviço da dívida em 2023. Isso é muito elevado. Não vejo o Brasil quebrando em 2023, 2024, só para acalmar um pouco os investidores que estão nos assistindo. É muito difícil, nunca ocorreu na história de a gente criar um default gigante dessa forma. O Brasil sempre aí, quando chega nesses finalmente, a gente sempre consegue dar um jeito, mas o ponto é que a gente já chega até lá, o caminho até lá pode ser muito ruim para o país. Então, não vejo que isso vai acontecer no curto prazo. Minha preocupação é muito grande, porque isso vai manter os juros elevados, isso vai afetar as expectativas de inflação. E o pior, eu acho que a sinalização que o governo está dando de aumento de gastos vai começar a criar, pode ser um ciclo ruim. Então, ao meu ver, o governo deveria arrumar a casa no primeiro ano, trazer reformas aí no novo arcabouço, que tem que ser apresentada até 31 de agosto, pela PEC de transição. A gente tem uma reforma tributária que, de acordo com o governo, a gente pode começar pelos impostos indiretos. Vamos ver o que vai acontecer, mas o ponto é, enquanto tivermos nebulosidade no cenário, a gente vai ficar um pouco mais pessimista, porque a trajetória da dívida para esse ano, com juros elevados, vai começar a pesar aí, no pagamento da dívida pública brasileira. Vandic, se você tiver perguntas para o Gustavo, fica à vontade. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário. Como o Gustavo falou, a trajetória, quando a gente chega nessa iminência de quebrar, mas não quebra, é o grande problema que eu vejo. Eu não acho que o Brasil quebra no curto ou médio prazo, mas o Brasil tem risco de quebrar sim. Tanto é que existem movimentos positivos do ponto de vista de juro futuro. Isso não quer dizer que vai acontecer e não quer dizer que já aconteceu, porque não aconteceu. Houveram moratórias, etc., no passado, condições bastante diferentes. A minha grande preocupação nisso é esse movimento de onde estamos para chegar nessa iminência de quebradeira e não acontecer. Então isso é muito nebuloso, isso é muito reativo e cria um dos maiores problemas na economia, que é a incerteza. Quando a gente tem incerteza, a formação de expectativas é sempre negativa. Então esse é um dos problemas que eu vejo. Bom, queria
entender agora um pouco mais da visão de vocês. A gente tem visto, né? A gente viu, na verdade, nos anos anteriores, tanto do Lula 1 quanto do Lula 2, o Brasil acabou se beneficiando muito pelas commodities, né? E essa reabertura agora da China, diante desse cenário, né, que a gente está falando agora interno, mas trazendo agora, vocês acreditam que pode se contar aí, de repente, com uma sorte novamente, né? A gente pode acabando ser beneficiado com essa reabertura da China, principalmente em relação às nossas exportações com as commodities, Gustavo? Acredito que sim, tá? Eu acho que a China vai ser um driver importantíssimo para commodities agrícolas, commodities energéticas. A gente até vê, por exemplo, pegar o preço do minério de ferro, desde o início da reabertura da China, a gente vê ela subindo bastante. Eu acho que petróleo também vai ser beneficiado. E aí, consequentemente, o Brasil, com grandes empresas exportadoras, vai ser um fator relevante nesse cenário que vai se beneficiar, o que pode ajudar a gente aqui na casa ver que o setor agrícola, o agronegócio será um fator importante para crescimento em 2023, e a China reabrindo e aumentando sua demanda com produtos brasileiros vai ser aí um driver extra que pode funcionar a atividade principalmente esse ano. Eu queria entender a sua visão, Wandy, que eu sei que você já tem uma opinião, a gente sempre fala muito aqui sobre os dados que vêm da China, sobre as previsões de crescimento da China, principalmente quando a gente já discutiu em outros momentos, até algumas cidades construídas, né, cidades fantasmas, assim vamos dizer, na China, onde traz ali um impulsionamento, principalmente do setor de construção. Depois a gente já discutiu sobre uma bolha, né, que aconteceu neste setor no passado por lá, mas eu queria entender a sua visão. Você acredita realmente que a gente pode ancorar nossas expectativas, principalmente em relação aos commodities vindo da China? Vindo não, né? Exportando para a China? Eu acredito que no curto prazo, sim. Certamente a abertura da China traz maior demanda por combustíveis, por commodities agrícolas. A China é a maior compradora de soja, carne, uma série de pontos. Agora, como eu sempre disse e repito aqui, eu não acredito em nada que vem da China. Os dados são todos forjados pelo governo chinês. Então, dado de crescimento, dado de inflação, esses dados são totalmente aleatórios, escolhidos a dedo para servir o mercado. Tá certo? A China tem um dos maiores problemas hoje em suas mãos, que é lidar com dívidas de 600 bilhões de dólares de hipotecas, porque 30% do PIB chinês é baseado em construção civil, principalmente na compra de casas, apartamentos, moradias. Hoje a China tem cerca de 100 milhões de moradias que foram construídas sem ninguém comprando. E as pessoas, o público chinês, ao invés de investir no mercado de capitais, porque não existe mercado de capitais na China, então a solução é investir em bens de raiz. Nós estamos falando de real estate. No entanto, essa dívida de 600 bilhões de dólares que existe na China, e são mais de 100 milhões de apartamentos, casas que não tem ninguém morando, são casas, são cidades inteiras que foram montadas, elas estão esperando alguém para ocupar e essas pessoas não se movimentaram na direção dessas moradias. Então, dessa maneira, eu vejo que a China tem um grande problema nas suas mãos, que é continuar financiando a compra desses imóveis. No momento que parar essa bicicleta, eu devo chamar como bicicleta, né? Porque os bancos têm recebido fundos do governo chinês para continuar emprestando dinheiro para o público e muitas dessas pessoas já estão na sua terceira, quarta hipoteca. Quer dizer, no momento que preços de real estate, dessas moradias, desses imóveis começam a cair, o valor do savings, da poupança do povo chinês, 70% do savings da China está em real estate, a gente tem um grande problema dentro da China, né? E esse é um problema de 600 bilhões de dólares, esse não fica um problema doméstico, esse é um problema que se exporta para outros lugares. Da onde vai vir o dinheiro para comprar outras coisas importantes, uma vez que o governo vai ter que fazer o shore up, né? Entrar com o dinheiro para impedir que exista um colapso total. Então a minha preocupação com a China é sempre no médio prazo. Eu não acredito que nada de muito estranho vai acontecer no curto prazo. O problema da China é sempre o médio prazo.
Eu queria trazer aqui o Gustavo também para a gente falar sobre um tema, agora saindo um pouco de China. Mais cedo a gente noticiou aqui, né, o Larry Summers, ele, ex-secretário do Tesouro americano, mudou ali a opinião, disse que agora está um pouco mais confiante num pouso suave na economia americana, mas ele ainda vê com cautela e preocupação a inflação alta por lá. A declaração acabou mudando um pouco, né, contradiz a própria dele há algumas semanas atrás, que agora ele se mostra então um pouco mais confiante. A gente viu os números do payroll na sexta muito surpreendentes, né? Mostrando aí uma força realmente enorme do mercado de trabalho nos Estados Unidos, um número passando de mais de 500 mil de número de vagas em janeiro, a expectativa era menos de 200 mil vagas. A gente vê aí, agora com os olhos, estão todo mundo no mercado aguardando as falas do Jeremy Powell, trazendo aí uma preocupação por um lado, né? Até onde realmente o Banco Central vai conseguir conter a inflação através dessa força de trabalho dos Estados Unidos. Eu queria entender um pouco mais da visão de vocês, principalmente se vocês concordam aí com o Larry Summers, apesar da inflação ainda ser um ponto preocupante, a economia americana vai conseguir fazer o soft landing, Gustavo? Eu acho que é um pouco mais otimista, ele está mais otimista do que eu. Eu vejo um pessimismo menor que a economia norte-americana, dado o mercado de trabalho, que trouxe aí na sexta-feira um dado importante, mas há um tempo atrás até eu dei uma entrevista que quando o taxa de desemprego estava em 3,6, as pessoas já consideravam que a taxa de desemprego podia chegar a 3,7, 4, e naquele momento eu pedi calma, porque era um dado conjuntural. Depois, em seguida, a gente teve taxa de desemprego 3,5, depois 3,6 de novo, agora 3,4. Eu acho que esse dado foi interessante, foi importante, mas a gente precisa olhar a tendência desse dado nos próximos meses. Como o que está gerando um pouco de ruído é um pouco o que aconteceu pelo Fed ali na quarta-feira, que aumentou em 0,25 pontos percentuais. O Powell dizendo que a inflação está dando sinais de desaceleração, que vamos ver o cenário está mais controlado, e aí do nada vem um choque muito forte na sexta-feira. Ao meu ver, a gente precisa entender qual que vai ser a tendência do mercado de trabalho aqui para frente, se vai continuar com esses dados pujantes. A gente sabe que ele está aquecido, mas se a gente olhar para alguns outros setores, por exemplo, o setor imobiliário lá nos Estados Unidos, devido às taxas hipotecárias altas, tem desacelerado o setor. Se a gente pegar também os PMIs, alguns índices de confiança, aí estão na parte contracionista do índice, ou seja, apontando desaceleração em alguns setores. Então a gente precisa olhar o que daqui para frente. No fundo, é um pouco olhar reunião a cada reunião, como o Powell disse, que a gente quer olhar o estado da economia para ver o que vai acontecer. Ao meu ver, eu vejo a economia norte-americana desacelerando nesse primeiro trimestre de 2023, com juros elevados, sentindo todo esse efeito, com o mercado de trabalho dando ainda sinais de estabilidade, e no ponto a inflação começa a dar sinais de aceleração, mas é uma batalha que não foi vencida ainda. Principalmente eu vejo aí uma preocupação, um risco maior com a inflação de serviços. E no fundo, se a gente pegar o mercado de trabalho aquecido, ele vai afetar salários, que vai afetar preço de serviços, e isso pode gerar uma pressão um pouquinho extra pela frente. Então, é um pouquinho otimista, acho que a fala dele, e eu vejo algumas preocupações ainda lá na economia norte-americana. Van Dijk, sua opinião. Bom, Paula, eu concordo com o Gustavo. Eu acho que a fala do Larry Summers foi otimista, talvez um pouco mais do que eu calculo a economia americana. Eu vejo alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que chama a minha atenção é que, apesar do aumento do número de empregos, né, a queda do desemprego para 3,4%, as pessoas que estão empregadas perderam o poder de aumento real dos salários. Então, apesar de mais gente estar entrando no mercado de trabalho, essas pessoas estão vindo com salários que não sofreram aumento positivo em função dessa mudança. Existe um aperto muito importante, porque existem mais de 5 milhões de vagas disponíveis no mercado americano atualmente, e, segundo o cálculo de alguns economistas, tem mais ou menos 1 milhão de pessoas que poderiam ascender, entrar nessas posições. Porém, como as empresas estão perdendo espaço para poder aumentar preços, certo? Elas não têm passado esse valor de aumento de taxa, o aumento no valor do trabalho, né, em termos de ganhos reais, para
os novos funcionários que entram nessas posições, para esses profissionais. Então isso mostra que tem menos pressão. Pelo outro lado, né, quando a gente olha a taxa de inflação americana e exclui do núcleo inflacionário tudo que tem a ver com o mercado de real estate, o mercado de housing, né, nós estamos falando tudo que tem a ver com a questão hipotecária, né, porque está caindo de fato o preço da casa média, da habitação média nos Estados Unidos, esse núcleo inflacionário da taxa americana de inflação continua extremamente volátil, tá certo? E, como o Gustavo falou, existe muita pressão por parte dos serviços. Essa é um lado preocupante, e uma vez que a economia americana é uma economia dependente de serviços. Então, existe um cabo de guerra literal entre forças puxando a economia para baixo, né, taxa de juros elevada, perda de poder de aumentar preços por parte das empresas. No entanto, esse número bastante surpreendente de novos contratos de trabalho, mais de 500 mil contratos de trabalho novos, isso aí realmente coloca um pouquinho de álcool nessa fogueira e pode dar alguns problemas no curto prazo, fazendo com que o Jerome Powell tenha que trazer a economia americana para uma recessão. Só para a gente até encerrar esse assunto, voltando aqui com você, Gustavo, nesta fala do Larry Summers, né, na verdade foi uma entrevista que ele deu à CNN neste domingo, ele falou também ali na visão dele, né, que o presidente Joe Biden deve continuar pressionando o Congresso, principalmente para aumentar o limite da dívida, né, com o objetivo aí de evitar um inédito default do país. Eu lembro que na semana passada, aumentar o limite do teto da dívida, né, americana, eu lembro que acho que foi na semana passada ou retrasada que a gente comentou da fala da Nancy, foi da Nancy Pelosi? Não, da Janet Yellen, perdão. Da Janet Yellen, que também falou ali que algumas medidas precisariam ser feitas para, né, não ter que o país passar por uma situação aí de default. Vocês acreditam que isso seria possível, né, os Estados Unidos passar por essa situação? Ou realmente o Congresso americano vai aí se mexer para tentar aumentar esse limite da dívida? Pode ser você, Van Dijk, primeiro. Não tenho dúvida que o limite vai ser aumentado. Nenhuma dívida, porque isso é uma quebra de paradigma para os americanos. Eu acho que os republicanos vão fazer, de novo, um contrapeso forte, vão colocar principalmente a questão fiscal, né, esse endividamento extremo que os Estados Unidos vem correndo, mas certamente no apagar das luzes, como sempre, vai haver um equilíbrio entre as forças e ninguém vai deixar os Estados Unidos entrar em default. Gustavo, só para a gente encerrar, queria entender também sua opinião em relação a esse ponto, né, que o Larry Summers também trouxe aí nessa entrevista, dessa questão que o Congresso, que Joe Biden precisa apertar aí o Congresso para conseguir aumentar o limite da dívida americana. Eu concordo plenamente também. Eu não vejo que é risco de default ou probabilidade de não pagamento. Eu acho que todo mandato, toda vez, é um ciclo. Toda essa discussão sempre vai e os americanos sempre conseguem dar um jeito. Os republicanos querendo mais gasto, menos gastos, mais cortes, e os democratas ali. Eu acho que o ponto interessante é que se os republicanos tivessem a maioria nas duas casas, eu acho que as discussões, aí o Biden teria um trabalho muito maior. Agora que está o equilíbrio de forças, eu acho que as negociações ali vão até ser mais fáceis e problemas do limite do teto não vai haver nenhum. Obrigada pela sua presença aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. A gente vai seguir.